Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje recebe Edilberto Camaleonte, sócio da Atingir, uma empresa de treinamento corporativo, professor coordenador do curso de pós-graduação em Inteligência de Mercado da FIA e um dos autores do livro Academia de Liderança. Livro esse que também assinam Fernando Jucá, Ricardo Jucá e Rui Bilton, lançado pela Papiros Sete Mares. Edilberto, muito obrigado desde já pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. Bom dia, Milton. Sou eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Eu que sou ouvinte dos programas aqui da CBN, para mim estar aqui é uma honra muito grande. Primeira pergunta aqui para abrir o nosso bate-papo, Vamos lá. Edilberto, do Marcos Souza Aranha. Ele fala sobre uma tal síndrome da liderança corporativa. O que pode ser isso? Olha, essa é uma excelente discussão, né? Síndrome da liderança corporativa. Hoje, se você for olhar, Milton, as empresas elas estão usando todo tipo de recurso que for possível para fazer com que os funcionários consigam compreender, da forma mais clara que for possível, qual é que é o papel que elas têm na organização. Quer dizer, não existe dentro de uma empresa uma área, um departamento que seja mais importante do que o outro, né? Se a gente for considerar, é a soma de todas as partes que faz com que a empresa consiga chegar no resultado. E o que acontece? As empresas elas definem da forma que lhes parece mais clara quais são valores e crenças e tentam fazer com que as pessoas exercitem aquilo no dia a dia. O exercício máximo da liderança significa compreender aquilo que a empresa quer que o funcionário faça. Então a empresa embute o conceito de que, olha, quando você entrar numa empresa, você entra nessa posição aqui embaixo, depois você vai galgando cargos até você chegar aqui em cima. Essa posição daqui de cima é a posição do líder. Então, o que ela embute na cabeça do colaborador? O correto é você fazer uma carreira passando de um cargo para o outro, até você chegar àquilo que ela chama de aqui em cima. Aqui em cima é ser o líder, né? Então, embute essa forma de um jeito tão pragmático que parece que não pode ser feito nada de forma diferente do que isso, né? Então, isso deve ter acontecido na carreira de quase todo mundo que trabalha em empresa já há algum tempo. Às vezes você começa a desempenhar algum tipo de atividade e gosta daquilo que faz, né? E como castigo você acaba ganhando uma promoção para fazer uma coisa que você detestava fazer. Mas aquela promoção já estava prevista se você tivesse um desempenho bacana aqui. Essa síndrome, né, da atividade de liderança corporativa, ela faz com que a pessoa coloque, né, uma meta, né, muito clara que muitas vezes não tem a ver com as próprias aptidões, né? Isso é bom para a empresa? De certa forma é bom para a empresa, porque o líder, como sendo o cara que dá o exemplo, ele consegue fazer tudo aquilo que a empresa imagina que seja bacana. Afinal, ele vai servir de inspiração para outras pessoas. Por outro lado, nem sempre isso acaba sendo tão confortável para quem trabalha na empresa. Quer dizer, conseguir conciliar essas duas coisas é muito difícil. Por isso o nome de síndrome que parece uma doença. E eu fico pensando, Edilberto, a seguinte situação, porque o lugar aqui em cima, usando a expressão que você acabou de usar, ele é um lugar para poucos. Nem todos vão conseguir chegar lá, não haverá em nenhum momento alguma espaço para que todos cheguem à liderança. Verdade. Isso não pode gerar frustrações, ou seja, um funcionário que está até fazendo o que gosta, de repente imaginar-se assim, bom, eu não estou sendo então devidamente reconhecido no meu trabalho porque eu não cheguei lá em cima? Essa é uma ótima continuidade para essa discussão. Pelo seguinte, começa antes até do cara entrar na empresa, né? O sujeito tem lá 15, 16 anos de idade, está lá em casa, chega uma tia velha na casa dele e fala assim, vestibular tá aí, o que você vai fazer? Começa o desespero. Aí o cara vai, aí chega a mãe e fala assim, ele é muito concentrado, vai ser bom em engenharia, né? Aí chega a menina e fala assim, ela fala muito, vai ser bom em marketing, né? Aquilo que se tem a respeito da gente mesmo, né, com essa faixa de idade é muito pequeno. Boa parte daquilo que a gente aprende da gente mesmo, a gente aprende com os outros, né? Então começa daí da pessoa não conseguir ter uma aptidão correta, não ter um autoconhecimento muito bom nessa faixa de idade, né? Aí o sujeito começa a fazer faculdade. Fala assim, o que você vai fazer? Não tenho nem ideia. Fala, então faz administração, né? Acho que todo mundo deve ter ouvido falar dessa história. Você fez administração? Eu fiz uma faculdade mais útil do que essa, que foi filosofia. Mas é difícil de escolher essa carreira. É uma das coisas porque mais difíceis. Eu imagino a dificuldade que você deve ter tido quando você foi falar para os seus pais, enfim, para sua tia velha que bateu na porta lá em casa. Eu vou fazer filosofia, tia. Milton, o meu pai, né, quando eu chegava da faculdade, os amigos do meu pai falavam assim, é seu filho? É meu filho. Tá fazendo faculdade? Tá. Do quê? Direito. É muito complicado. O Mário Sérgio Cortella, que também é formado em filosofia,
Ele dizia que o dia que os filósofos fizerem greve, ninguém percebe, né? E é verdade, né? Nós iremos perceber aqui, porque ele vai se ausentar no Jornal da CBN. Ah, tá vendo? Bom, Agora, seguindo então dentro desse seu o raciocínio. cara já entra na empresa sem saber muito bem quais são os talentos que ele tem, né? Quando ele começa a desempenhar a função, já começa um segundo grande problema, né? E você até usou a palavra que é chave para isso, chamado de reconhecimento, né? O que é reconhecer? A palavra reconhecer significa conhecer de novo. Você faz e olha aquilo que você fez e tem orgulho daquilo que você fez. Então você se reconhece no trabalho, né? Não é todo mundo que tem esse tipo de reconhecimento. Então você precisa de uma outra pessoa para que consiga te lembrar desse tipo de coisa que você faz. E aí esse cara, que possivelmente é o líder, possivelmente é o chefe, ele vai lá e te reconhece. Ou não. Tem gente que não é reconhecido no ambiente de trabalho e aumenta a frustração. Tem gente que é reconhecido, por exemplo, pelo cliente, né? Então fala assim, poxa, eu só trabalho na minha empresa por causa dos clientes que eu tenho, né? Essa é uma atividade muito complicada. E seguramente lidar com essa frustração, né, só na salinha do café, porque um começa a contar suas próprias frustrações para o outro, né? A pessoa se reconhece na frustração daquele primeiro e eles começam a criar aquele ambiente corporativo que leva a empresa para o buraco. Nós estamos conversando com o Edilberto Camaglionti, que é um dos autores do livro Academia de Liderança. O livro também leva as assinaturas de Ricardo Jucá, Fernando Jucá, Rui Bilton e foi lançado pela Papiros Sete Mares. Existem diferentes perfis de líderes, cada empresa precisa de um líder. O líder competente deve ter maior conhecimento técnico, entender mais da alma do ser humano. São várias perguntas, na realidade, todas feitas pela Ana Luísa. Olha, na verdade, a necessidade do resultado é que faz o perfil do líder, né? Tem empresas que têm um ambiente corporativo, que é um ambiente competitivo, de uma forma tão grande, né? Você pega, por exemplo, os bancos, por exemplo. Os bancos têm uma competição muito grande, até porque ninguém tem um produto que nenhuma outra empresa tem, né? Então eles competem tentando alcançar a mente dos clientes, que são os consumidores deles. Ali você encontra um clima específico de competição. Você vai no ambiente de bebidas, que é dominado mais por uma empresa grande, né? Os caras têm uma necessidade muito grande de ir alcançando e superando o resultado de uma forma cada vez maior. Dependendo do nível de dificuldade, o nível de competição que ela está, é o tipo de líder que ela precisa. Tem equipes em que precisam necessariamente de ter um líder que acompanha de perto e toque essas pessoas e consiga fazer com que elas sejam reconhecidas pelo trabalho que ela faz, ou seja, sejam lembradas pela meta que elas conseguem alcançar. Então, assim, sim, existem diferentes tipos de líder, mas é a necessidade que determina o perfil desse líder, né? A necessidade do resultado que a empresa tem que ter é que determina o perfil desse líder. Quer dizer, não é que você vai ser um líder diferente para cada empresa que você for, porque você tem características, você pode não se adaptar num tipo de liderança de uma empresa, mas pode se dar muito bem no outro tipo que é exigido. Perfeito. É isso? Exatamente. Um engenheiro que está liderando uma obra vai ter um perfil de comportamento diferente de uma enfermeira-chefe que está dentro de um hospital, né? Então, assim, o tipo de resultado que precisa ser alcançado é que vai determinar o padrão que esse líder tem que ter junto à sua equipe, né? Então, eventualmente, ele vai ter que ser mais assertivo, vai ter que ser mais cobrador, eventualmente, ele vai ter que passar mais a mão na cabeça, eventualmente, vai ter que instigar a criatividade das pessoas, e, eventualmente, ele vai ter que ter mais sentar do lado, desenvolver, acompanhar, acalentar, né? Então, assim, é de trás para frente. Então, o cara que vai exercer o papel de liderança, ele deve ter a sensibilidade do contexto para poder saber como agir. Bom, você falou que existem conceitos de líderes de acordo com a empresa, das necessidades. E aí eu imagino, então fica difícil de responder aqui a pergunta feita pelo Luiz Carlos, pelo e-mail. Qual o conceito moderno de líder nas organizações? Existe um ponto em comum? Olha, o ponto comum, eu acho até que foi citado aí pelo e-mail da Ana, né? A questão de ser um pouco mais humano hoje, né? Então, assim, a humanidade no conceito da liderança é conseguir estabelecer duas grandes coisas com a sua equipe. Primeiro, é um estabelecimento de um padrão de contato, um padrão que a gente chama de ligação pessoal. Eu devo confiar na minha equipe, e essa equipe é feita de pessoas de forma individual, do mesmo jeito que eles têm que confiar em mim. Então, ou seja, eu tenho que quebrar uma barreira primeira, que é de que, olha, escuta, veja, esse é o meu jeito. O dia que eu fico nervoso, eu faço isso, né? Quando eu fico nervoso, eu não estou nervoso com você, é que o resultado me frustrou, meu chefe me cobrou. Eu não sou uma pessoa má, né? Ou seja, tem que ter o primeiro contato, o estabelecimento de ligação. O segundo grande contato é tratar a pessoa do jeito que o perfil psicológico, o perfil comportamental da pessoa permite. Eu vou falar de 4 grandes perfis, né, que são comuns a 100% das pessoas, né? Você é uma pessoa que é mais assertiva, diretiva, mais chegada no resultado, né? Se o líder, que eventualmente é assertivo, for dessa forma com uma outra pessoa, ele não vai se ofender, né? Ou
Você chega lá um relatório errado, eu falo assim, quem fez essa porcaria? Né? Aí o cara lá, que é assertivo, fala assim, fui eu, por quê? Eu falei, tá errado, olha isso aqui. O cara fala assim, tá bom, deixa aqui. Ele vai lá e conserta, não tem estresse entre os dois. Tem um nível de confiança, eu posso falar assertivamente com a pessoa que é assertiva. Tem um segundo grande perfil, padrão de comportamento, que é uma pessoa extremamente metódica, organizada, uma pessoa disciplinada. Que hora que é para chegar? É às 8, o cara chega às 7. Né? Não, e se virar um carro aqui, o trânsito, a véspera de feriado, para tudo ele tem um plano B. Então, quando o líder vai falar com esse cara, ele também tem que ser assim, organizado, disciplinado, tem que chegar, não, vem cá, vamos conversar aqui por 35 minutos que eu quero que você faça essa coisa nova. Né? Você tem um terceiro perfil, que é o cara que é humano, extremamente humano. Né? Então, aquele cara que, se você falar mais grosso com ele, ele vai chorar no banheiro. Né? Os outros vão tentar tirar ele do banheiro, mas não, ele não tem coração, não tem. Se furar no peito, sai nada. Você tem pessoas assim. E tem um quarto tipo, que é o cara mais da criatividade, o cara mais de fazer o novo. Esse cara, ele não tem foco numa coisa só, ele foca 30 coisas ao mesmo tempo. Ele é criativo, adaptável, comunicativo. Mas se você souber trazer a ideia dele, ótimo. Se deixar esse cara para execução, ele vai ter mais problema. O líder que consegue identificar esses 4 grandes perfis comportamentais, que aliás são descritos com bastante detalhe no livro, esse cara consegue ter equipe de uma forma muito mais clara. Então, eu sei o que falar, com quem falar e do jeito de falar. Né? Então, apenas para resumir isso que você nos disse, você identificou pelo menos 4 perfis de colaborador, quer dizer, o assertivo, o organizado, o criativo e o humano. E o humano. Quer dizer, o líder tem que saber identificar isso Exato. nos seus liderados, Perfeito. até para que esse diálogo e a produtividade ocorra. Caso contrário, ele vai começar a exigir de maneira errada dessas pessoas. Você quer um exemplo claro? Você pensa essa pessoa humana quando manda um e-mail para o chefe que é assertivo. Esse e-mail vai ter 7 páginas. Né? Chefe querido, bom dia. Melhorou da tosse? Né? Começa assim. Aí o chefe, quando lê aquele e-mail de 7 páginas, qual e-mail que ele espera receber? Ele espera receber um e-mail de 2 linhas. Estou no cliente. Ele disse que o preço pegou. O que eu faço? Ele espera receber. Não, mas peraí, mas aí quem é que tem que se adaptar? É Os o colaborador dois? ao líder ou o líder ao colaborador? Os dois. Se o líder tem mais experiência, ele tem que transmitir essa experiência para o colaborador no sentido de desenvolvê-lo nessa habilidade de relacionamento. Não é apenas o desenvolvimento de uma habilidade de liderança, mas é uma habilidade de relacionamento interpessoal. Bom, isto nos remete à pergunta do Mauro Friesman, o Mauro que utilizou lá o meu perfil no Facebook para deixar a pergunta, questionando o seguinte: um líder nasce pronto ou é possível prepará-lo para assumir esse papel? O líder tem que ser preparado, até porque como é baseado na situação, existem pessoas que têm iniciativas de liderança. Né? Você pode dar como um bom exemplo de iniciativa de liderança pessoas que... Você precisa de um voluntário. Primeiro cara que levanta a mão, né? Esse cara tem iniciativa. A iniciativa é um dos pré-requisitos para a liderança. Mas aquele cara que não levanta a mão, pode ser que ele não tenha levantado porque ele precisa de mais informações para poder se adaptar ao ambiente. Né? Então é um cara que é mais analítico, ele gosta de analisar mais. Pode ser que ele não tenha levantado a mão porque ele é mais tímido, e essa é uma característica muito de algumas pessoas dessa coisa do mais relacionamento. Né? Então, assim, preparar a liderança é preparar 2 grandes coisas, que é ter o autoconhecimento, né? Quer dizer, conhecer mais a respeito de si mesmo, e ter um conhecimento situacional mais bem definido, saber situar-se em cada momento que você está. Lá no LinkedIn, o Derson Lopes Júnior deixou a seguinte pergunta: qual a melhor forma para formar líderes da geração Y? Essa é uma discussão que vem tomando conta das empresas, a geração Y. Existem muitos preconceitos, muitos rótulos hoje que são pregados aí na testa da galerinha novinha. Né? Eu tenho 2 filhos adolescentes, né, que são absolutamente maravilhosos, em nenhum lugar eu deixo de falar deles, que compõem a geração Y. Quantos anos eles têm? Eles têm 18, são gêmeos. 18. Eles já estão chegando estão à beira do mercado. Exatamente. O André e a Letícia. E o que a gente percebe, né, não nos 2 que ainda não estão no mercado, mas nas empresas em que eu consigo ver, é uma ansiedade muito doida de se chegar a alguma coisa que muitas vezes eles não sabem nem o que é. Né? Assim, existe um rótulo, existe um padrão de justamente aquilo que a gente começou a nossa discussão, de que o poder se dá através da subida de uma escada, né? E a impressão que dá é que eles querem pular de 2 ou 3 degraus cada vez que sobem a escada, ou então que eles querem andar tão rápido, né, de que eles não têm a paciência necessária para poder chegar nessa situação. Qual é a grande coisa que se faz no sentido de domar, né? Essa palavra é horrorosa, mas eu acho que é de conseguir entender um pouco melhor a geração Y. Né? A geração Y ela veio acostumada a lidar com desafios desde a da parte de
de informação que é muito mais fácil para eles, né? Eles apertam o botão muito melhor do que nós dois, né? Então, para eles, esse desafio de obter informação é mais simples. Hoje é muito comum, quando ele pede uma informação para alguém, ele pegar a mesma informação no Google e depois comparar as duas informações, né? Eu tenho falado para todos os meus amigos que administram equipes da geração Y que você não tem que lutar contra esse padrão de comportamento, você tem que se adaptar a ele, né? Como é que você se adapta a esse padrão específico de comportamento? Quando você dá uma missão para o cara da geração Y, o impulso do cara é trazer a resposta de uma forma muito rápida, né? E o cara da minha geração, que é a geração X, ele tem um impulso de dizer o seguinte: eu quero que você me faça isso desse jeito. Isso frustra muito a geração Y porque ela não se sente desafiada. Como é que você desafia a geração Y? Dá o desafio, espera com que ele traga a resposta. Tenha a paciência necessária com que ele traga a resposta. Existem 3 possibilidades, Milton. Ou o cara traz uma resposta exatamente igual àquela que você queria, traz o trabalho executado do jeito que você queria, isso resolveu o seu problema. Existe a segunda possibilidade de ele não fazer o que você queria, e ao invés de você dizer, sua imbecil, tá errado, não. Você fala o seguinte, coloca os obstáculos que vão impedir chegar no resultado com base na resposta que ele trouxe. Então ele vai se reprogramar. Então ele volta para o começo da fase do videogame dele corporativo e vai poder chegar até o chefão de novo. Agora, existe uma terceira possibilidade dele conseguir entregar um resultado melhor do que aquilo que o gestor pediu, né? Quando ele faz isso, isso acontece com relativa frequência, o gestor se sente ameaçado. Então a reação desse gestor ameaçado é de colocar algum tipo de problema, algum tipo de falha numa coisa que eventualmente até ele nem fez, né? Então assim, o preparo do cara da geração Y, no sentido de desenvolver do X para desenvolver o Y, é muito mais de compreender o contexto que ele está. E o contrário também acontece. Há uma tendência deste jovem que vai se transformar em líder, quando ele assumir essa posição, ele repetir os mesmos erros dos líderes do passado, ou a possibilidade de, como ele vive hoje no mundo em que compartilha informação, conhecimento, inteligência, levar isso para dentro das empresas? Milton, vai depender de pessoa, né? Existem muitas gerações Y que têm um padrão de comportamento do X, né? Eu diria o seguinte, de forma tendenciosa, eu diria que ele cometerá erros novos, né? Porque ele vai, na verdade, Mas é o que a gente espera, né? Tomara. Tomara que isso aconteça sempre. Até porque a gente não que é tomara X... que erre sempre, mas que quando se errar, erre com coisas novas. É verdade. Até porque a gente que é X está cometendo erros diferentes da geração anterior à nossa. A gente não, né, Milton? Nós estamos. Então nós, pronto. Nós a gente está cometendo erros diferentes da geração anterior à nossa, que é o pessoal do Baby Boomer, né? Então, eu imagino que sim. Agora, eu vejo que a geração, até se a gente for olhar um pouco mais para trás da história, talvez a geração Z, que é essa que já está sendo chamada, já está assumindo a geração Y, ela seja ainda mais conectada, mas talvez ela tenha algumas coisas da geração X, né? Geralmente a coisa acontece assim, né? Ela estica, depois volta, estica, depois volta. Bom, de alguns pontos que eu olhei aqui no livro Academia de Liderança, que você escreveu com os irmãos Fernando Ricardo Jucá e com Rui Bilton, lançado também pela Papiro Sete Mares, tem uma questão aqui que você fala, eu até marquei aqui, que fala dos mitos do feedback. Quais são os mitos que nós temos do feedback? Olha, Milton, essa feedback é uma das coisas mais difíceis, né, para se fazer. Muita gente tem a intuição de que feedback é simplesmente dar um retorno para uma coisa que você fez pontualmente, né? Um outro mito, né, que acontece no feedback muitas vezes é o seguinte, é que o feedback vai dar um direcionamento preciso para aquilo que você vai fazer depois de você ter feito uma coisa só, né? O feedback, ele é a observação continuada de um processo que um funcionário seu tem, em que você, ao identificar a ciência do comportamento, você vai direcionar para uma proposição correta no que diz respeito a aquilo que a empresa deseja que você queira fazer, aquilo que a empresa deseja alcançar, né? Então, assim, o sujeito fez uma coisa errada, o sujeito já vem dar o feedback. Isso não é um feedback, isso é uma coisa pontual. Feedback é quando a pessoa faz várias coisas parecidas, semelhantes, diferentes do comportamento que a empresa imagina. O feedback tem que ser sempre feito de uma forma construtiva, de uma forma em que, primeiro, a pessoa perceba a consequência daquilo que ele fez, a pessoa compreenda claramente as consequências daquilo que ele fez errado, e ela assuma um padrão diferente de comportamento para ela poder atuar de uma forma diferente, né? Então o feedback tem que contemplar essas 3 grandes coisas, senão ele acaba não sendo eficiente. O André pergunta por e-mail, vocês falaram há pouco do líder e a geração Y. Como o mercado vê hoje o líder sênior? Ainda há espaço para os vovôs líderes no mundo corporativo? Olha, ainda há espaço e bastante, né? Porque se a gente for olhar, Milton,
a gente pode estabelecer duas grandes retas, uma que sobe e uma que vai para o lado. Essa que sobe é o de relacionamento, né? E relacionamento, você muita coisa aprende com o tempo mesmo, aprende com a experiência. Quem de nós aqui já não foi, em uma determinada situação, impulsivo demais e com isso teve um resultado negativo, né? Quer dizer, os vovôs aprendem com o tempo, eles têm mais tempo para poder ter aprendido. O pessoal do Y está aprendendo com isso aqui agora. Então, se a gente pegar uma reta que sobe, eles estão do médio para cima. Quer dizer, existe a possibilidade do cara não aprender. Quer dizer, ele percebe que faz errado e continua fazendo aquilo. Então, ele não cresceu, não aprendeu. Tem uma outra reta que vai para o lateral, que é de conhecimento, né? A galera da geração Y se pauta muito nessa reta do conhecimento, né? Então, eles têm uma boa faculdade, têm uma boa formação, sabem falar inglês muito bem. Você tem toda a questão da informação globalizada, né? Se você estabelecer uma reta para um lado, uma reta para cima e colocar um ponto fazendo a relação entre as duas retas, os vovôs que se atualizaram, que sabem apertar botão bem, né, eles estão muito bem cotados. Por quê? Porque eles têm uma forma legal de se lidar com as coisas e conhecem as coisas de uma forma bacana. Vocês têm percebido, porque aí eu acho que é um assunto que pode ser bem interessante no seguinte sentido. Nós temos aí, claro, as pessoas vivendo muito mais e a tendência é que as pessoas permaneçam dentro das corporações por muito mais tempo, né? Mesmo que ainda existam corporações que coloquem barreiras por causa da idade. Agora, vocês têm percebido que há pessoas da terceira idade, quer dizer, usando aqui a expressão que foi o André, né, que nos escreveu agora há pouco, dos líderes vovôs, de que esses líderes vovôs já perceberam que eles também vão precisar aprender, continuar aprendendo para se manter nesse mercado, já que eles terão tempo de vida para se manter nesse mercado por mais tempo? Os humildes, sim. Os arrogantes, não. Os arrogantes ficam naquela condição de criticar, né, quem faz qualquer coisa que é diferente deles. Aquela ideia, no meu tempo não era assim? No meu tempo. Essa expressão do meu tempo, ela só é legal quando você vai tentar desenvolver numa outra pessoa uma reflexão a respeito de um comportamento que ele tem. E sempre uma coisa comparativa. E essa comparação, ela tem que valorizar a realidade atual. Ela não pode trazer o meu tempo como sendo uma realidade perfeita, porque nunca foi, né? Então, o cara que é humilde e entende esse tipo de contexto, ele tem lugar em qualquer empresa. O cara que chega, né, e no sentido comparativo sempre deprecia aquilo que o jovem faz, esse cara não tem lugar em empresa nenhuma, Milton. Pois é, então eu queria até que você complementasse aquele pensamento que me parece assim, fundamental. Você falou na humildade e arrogância, que é isso que vai determinar se este líder sênior ele vai ter capacidade de continuar liderando os novos grupos. Exato, exato. De onde vem a humildade? A humildade vem do reconhecimento de que você não tem o conhecimento das coisas todas, né? E exige, né, e não interessa se o cara seja líder, se o cara não seja, se o cara está entrando na empresa agora. Reconhecer aquilo que não sabe é o primeiro passo para que você consiga se desenvolver, primeiro como ser humano e depois como profissional. Se você não se desenvolver nessa ordem, você não chega a lugar nenhum, né? A questão da arrogância, né? Agora há pouco a gente falou do Mário Sérgio Cortella, tem um livro do Mário Sérgio Cortella que ele trata a questão da arrogância de uma forma extremamente inteligente. Ele diz o seguinte: o arrogante é o cara que acha que já está pronto, e se ele já está pronto, não tem o que aprender com ninguém, né? Então, como conseguir fazer essa relação de arrogância e de conhecimento? É trazer à luz da discussão o conhecimento específico de cada um de um jeito que seja inteligente, né? Sei que não sei, né? Então, já que eu sei que eu não sei, você que é uma pessoa diferente de mim pode me dar uma forma de me desenvolver. E aí, Milton, vai uma coisa interessante. O que a gente faz quando você entra num ambiente corporativo? Você entra e fica buscando quem é parecido com você. Porque quem é parecido com você é o cara que é legal, o cara que é bacana. Se é bem-humorado de manhã, você procura um cara nesse padrão de relacionamento também. Se você é mais macambuzo, tem gente que é assim, né? Você chega de manhã, né, tá aquele, né, céu azul, um sol bonito, o cara fala assim: nossa, que dia lindo. O cara fala assim: vai chover de tarde, né? Tudo que você vai falar, né, o cara dá o contra. Ele fala assim: você não gosta de mim? Eu falei: não, eu sou advogado do diabo. Todo mundo conhece a expressão. Você é advogado do diabo, então vá pro inferno. A grande questão é assim: quando você chega numa empresa e se aproxima de gente parecida com você não cresce, você não se desenvolve. Pelo contrário, você se aprofunda na sua ignorância, porque você ignora aquilo que é diferente daquilo que você sabe. O sujeito que é humilde, ele sabe a limitação que ele tem, não interessa no quê, e se aproxima de pessoas diferentes para poder aprender. Então ele vai com o olhar do aprendizado, né? Então esse cara tem lugar em qualquer empresa. Bom, nós falamos agora há pouco de um dos pontos do livro, que era a questão do feedback, os mitos do feedback, e o próprio livro puxa para um passo seguinte, que é como mudar comportamentos. O feedback ajuda a mudar comportamentos e este é um dos caminhos? Com certeza. A questão é, uma pessoa consegue mudar o comportamento da outra? Não. Ela consegue
mostrar para aquela outra pessoa que o padrão de comportamento que ela tem, ela provoca determinadas consequências, e essas consequências são nocivas para aquele profissional e para a empresa. Bom, então, se eu fizer diferente, eu estou mudando, e mudando a minha forma de fazer, obviamente eu mudo o resultado daquilo que eu fazia. Bom, então uma pessoa pode mudar a outra na medida em que ela mostra os caminhos para ele. Agora, voltam naquela outra coisa que eu falei antes. Para isso, tem que ter uma relação de confiança muito grande, porque senão, se eu não confiar na pessoa que me passa o feedback, né, eu vou achar que tem alguma coisa por detrás, e aí eu faço diferente para poder sacanear, né? E outra, a pessoa que mostra esse caminho, mostra essa direção, tem que mostrar de uma forma de comunicação que a outra pessoa consiga perceber, né? Então, necessariamente, o processo de transformação passa por esses passos. Mas aí, deixa eu entender então o seguinte, quer dizer, é ilusão nossa quando nós pensamos que nós estamos mudando as pessoas, somos nós que vamos mudar o comportamento das pessoas? Isso sim. Uma pessoa não muda a outra. Você pode mudar a sua forma de agir, e aí o que vai acontecer? Você vai ter uma forma diferente de reação. Sempre ação e reação. Então, quando você muda a sua forma de agir, se a pessoa mudar a forma de reação, você até pode imaginar que ela está passando por um processo de transformação. Não, é uma reação diferente. Como é que é um processo de mudança, né? O processo de mudanças tem várias fases. A primeira fase chama-se pré-determinação. O que é pré-determinação? Olha, eu acho que eu preciso emagrecer. O que você faz com essa informação? Nada. Vamos comer uma feijoada? Não fez nada, né? Da pré-determinação, você tem uma segunda fase que é a determinação. Sei que estou gordo, compro uma esteira. Esteira emagrece? Não. Fazer esteira é que emagrece, né? Aí você começa a fazer o exercício. E o fazer, o agir, né, depois já é o terceiro passo, é a ação. Essa ação ela tem que ser controlada, tem que ser medida, tem que ser organizada. O quarto passo, né, depois da ação, é a manutenção, né? Então, assim, é pré-determinação, determinação, ação e manutenção. Em qualquer um desses 4 passos, eu posso ter uma recaída, e pode entrar até entre a pré-determinação e a determinação, né? Cabe ao gestor conseguir monitorar esses passos no processo de transformação e evitar que esse cara tenha essa recaída. Gilberto, o Carlos aqui pelo Twitter aproveita o nome do livro e faz a seguinte pergunta, porque o livro se chama Academia de Liderança. A academia forma líderes atualmente? Pois é, forma líderes, né? A academia ela dá toda a base instrumental para que você, a partir do conhecimento, você tenha uma atuação e a partir da atuação você tenha um resultado, né? Então, assim, a academia é a base específica de conhecimento. O que você faz com esse conhecimento? Se você não fizer nada, não vai formar nada. Mas as informações estão lá. Quem faz, né, com que a pessoa saia de lá líder é o fato de você pegar essa teoria e colocar em prática. É uma ótima essa observação do Carlos, porque as academias formam pessoas mais magras? Não. Você tem que ir lá e fazer o exercício, né? Então a grande questão é essa, está lá toda a instrumentalização. Da instrumentalização para sair de lá fininho, bom, tem que suar. Bom, nós tivemos aqui uma grande participação de pessoas pelos diferentes canais aqui que nós oferecemos, então eu queria que você deixasse o seu recado final, sua mensagem final, dentro desse tema que nós estamos discutindo hoje aqui no mundo corporativo, sobre liderança, o que você considera aí fundamental, que as pessoas levem até para reflexão e, quem sabe, para discutir também nas suas comunidades, nas suas redes sociais. Olha, é muito o que falar. De forma sucinta, eu diria o seguinte: para se exercer a condição de liderança, eu acho que tem que passar por 2 grandes reflexões. A primeira grande reflexão é aquilo que eu tenho a possibilidade de ser versus aquilo que eu sou, né? Então, assim, identificar os seus talentos, identificar as suas aptidões, identificar aquilo para qual você acha que você nasceu, né? Esse é um primeiro grande desafio, porque muita gente vai dizer o seguinte: tá bom, então vem aqui fazer o que eu faço, tá bom, então para um pouco, sai, vai ao banheiro e começa a refletir a respeito disso, né? A primeira questão passa por isso, passa pelo autoconhecimento, né? E a segunda grande questão passa por uma reflexão crítica a respeito daquilo que você faz hoje. As pessoas passam muito tempo da vida delas reclamando daquilo que elas fazem, reclamando das empresas que elas fazem, sem conseguir perceber a função específica que elas têm nas empresas, né? É possível ser líder sem ter o cargo de liderança, e muita gente até é reconhecido justamente por isso, né? Então, cabe às pessoas tomar a decisão de querer ser líder ou não, né? Entre a liderança e o poder, que já é uma terceira etapa, quer dizer, existe toda uma questão de preparo, né? E aí vai a terceira grande reflexão: o que está se preparando para isso? Porque reclamar é muito fácil. Sair fazendo as coisas com garra, com determinação, se preparar. O que é preparar? É parar para poder parar para poder ganhar conhecimento. Então, essa terceiro passo de preparo, as pessoas muitas vezes não fazem
e depois elas reclamam que elas não têm sorte na vida. Só para pegar aqui um ponto que nós conversamos lá no início, você usou a expressão que muitas vezes a empresa vende a ideia, você entra aqui, faz carreira para chegar aqui em cima. Quer dizer que eu posso ser líder sem chegar aqui em cima. Exatamente, exatamente. Olha, passa a ser líder, né, exercer a questão de liderança, se a gente tomar a palavra liderança como ser o exemplo da sua própria vida. Edilberto, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui, compartilhar conosco esse conhecimento. Até uma nova oportunidade. Muito obrigado, Milton. Um abraço a todos. Bom, o Edilberto Camaglionti é um dos sócios da Atingir, empresa de treinamento corporativo, é também professor coordenador do curso de pós-graduação em inteligência de mercado da FIA e um dos autores do livro Academia de Liderança. Livro escrito com o Fernando Jucá, o Ricardo Jucá e o Rui Bilton e também editado pela Papiros Sete Mares. A você que nos acompanhou aqui nesse mundo corporativo e participou pelos diferentes canais, pelo e-mail, pelo Twitter, pelo LinkedIn, pelo Facebook, nosso agradecimento, lembrando que nós contamos também com você para que essa discussão vá em frente, à medida que você possa levar esse debate também nas redes sociais e, se quiser, entrando no nosso grupo do LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN. Se inscreva lá e deixe a sua opinião, compartilhe isso com as outras pessoas para a gente poder debater um pouco mais. Combinado? Muito obrigado pela sua participação e até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.